O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia de Joyce Gardner. A cabana do Major. A garota no espelho piscava os dois olhos ao mesmo tempo. Eram só 7h15. Sofia não precisava ir correndo para casa. Sua mãe certamente ainda ia dormir mais umas 2 horas. Aos domingos, ela não tinha a menor pressa para nada. Será que ela, Sofia, deveria entrar floresta adentro e tentar encontrar Alberto Knox? Mas por que o cachorro dele tinha rosnado com aquela cara tão brava para ela? Sofia levantou-se do tronco de árvore em que estava sentada e começou a caminhar pela trilha que Hermes tinha tomado. Nas mãos ela levava um envelope amarelo com a longa carta sobre Platão. Por 2 vezes chegou a uma bifurcação da trilha e nas 2 vezes escolheu o caminho mais largo. Por toda parte os passarinhos cantavam, nas árvores, no céu, nos arbustos e nas brenhas. Eles estavam muito ocupados em suas atividades matinais. Para eles não havia diferença entre dia útil e dia de semana. Mas quem teria ensinado aos pássaros tudo aquilo? Será que cada um tinha um computador dentro de si? Um programa que lhe dissesse o que fazer? Primeiro, a trilha cortou uma pequena colina. Depois desceu íngreme por entre altos pinheiros. Ali a floresta era tão densa que Sofia só conseguia enxergar alguns metros adiante por entre as árvores. De repente, viu uma coisa azul entre os troncos de pinheiros. Na certa era um pequeno lago. Nesse ponto, a trilha desviava para outra direção. Mas Sofia continuou andando por entre as árvores. Ela não sabia bem por que seus pés a levavam. Nessa direção. O lago não era maior do que um campo de futebol. Na outra margem, bem à sua frente, Sofia viu uma cabana pintada de vermelho numa pequena clareira cercada por bétulas. Na chaminé saía um fiozinho de fumaça. Sofia caminhou até bem perto da água. Ali o chão estava quase todo encharcado, mas logo ela encontrou um barco a remo. Ele estava metade na terra e metade na água. Dentro do barco havia um par de remos. Sofia olhou à sua volta. Parecia impossível chegar à cabana dando a volta no lago sem encharcar os pés. Decidida, foi até o barco e empurrou-o para a água. Depois subiu nele, encaixou os remos nas alças e começou a remar. Em pouco tempo, chegou a outra margem. Sofia desceu à terra e tentou colocar o barco num lugar seco. A margem deste lago era muito mais íngreme do que do outro. Sofia olhou para trás uma única vez antes de se dirigir para a cabana. Ela estava espantada consigo mesma. Como ousava fazer uma coisa dessa? Ela não sabia. Alguma outra coisa a movia. Sofia foi até a porta e bateu. Esperou um instante, mas ninguém abriu. Então segurou cuidadosamente na maçaneta e a porta se abriu. Olá, disse. Tem alguém em casa? Sofia entrou numa sala grande. Não ousou fechar a porta atrás de si. Estava claro que ali morava alguém. Sofia ouviu o estalar de um velho fogão a lenha. Isso significava que alguém tinha estado ali havia pouco tempo. Sobre uma grande escrivaninha havia uma velha máquina de escrever, alguns livros, 2 canetas esferográficas e um monte de papel. À janela, que dava vista para o lago, havia uma mesa com 2 cadeiras. Não havia mais móveis do que estes. Só uma parede encoberta por uma estante cheia de livros. E sob uma pequena cômoda branca havia um grande espelho redondo com uma grossa moldura de latão. Ele parecia horrivelmente velho. Em outra parede estavam pendurados 2 quadros. O primeiro era uma tela a óleo e mostrava uma casa branca que ficava perto de uma pequena baía com uma casa de barcos pintada de vermelho. Entre a residência e a casa de barcos havia um jardim levemente encarpado por uma macieira, alguns arbustos densos e pedras. Bétulas circundavam o jardim, formando como que uma coroa de árvores. O quadro se chamava de Kelly, protegido pelas bétulas. Ao lado desse quadro havia o velho retrato de um homem sentado à janela, numa poltrona com um livro no colo. Este quadro tinha o título de Berkeley e seguramente tinha uns 100 anos. Berkeley e Beecher Kelly? Aquilo não era estranho? Sofia continuou a investigar a cabana. Na sala havia uma porta que dava para uma pequena cozinha. Ali alguém tinha acabado de lavar a louça. Pires e copos estavam empilhados sobre um pano de prata e alguns pires ainda tinham vestígios de sabão. No chão havia uma tigela de ferro com restos de comida. Isso significava que na cabana vivia também um animal.
um cachorro ou então um gato. Sofia voltou para a sala. Uma outra porta levava para um pequeno quarto. No chão, perto da cama, havia 2 cobertores embolados. Sobre os cobertores, Sofia descobriu alguns fios de pelo amarelo. Era a prova. Agora, Sofia não tinha dúvida de que Alberto Knox e Hermes moravam naquela cabana. De volta à sala, Sofia parou diante do espelho sobre a cômoda. O vidro era fosco e irregular, e por isso sua imagem no espelho não era nítida. Sofia começou a fazer caretas para si mesma, como costumava fazer de vez em quando no espelho do banheiro de sua casa. Sua imagem no espelho fazia a mesma coisa que ela, e não era de esperar que fosse diferente. De repente, aconteceu uma coisa estranha. Uma vez, e por um segundo, Sofia viu claramente que a moça no espelho piscava os 2 olhos. Assustada, Sofia recuou. Se ela mesma tivesse piscado os 2 olhos, como poderia ter visto a outra moça piscar também? E mais, parecia que a moça do espelho tinha piscado para ela como se quisesse dizer: Eu estou vendo você, Sofia, estou aqui, do outro lado. Sofia sentiu o coração bater forte no peito. Ao mesmo tempo, ouviu um cachorro latir à distância. Na certa era Hermes. Ela tinha que sair logo dali. Nesse momento, percebeu uma carteira verde sobre a cômoda que ficava embaixo do espelho com moldura de latão. Sofia pegou a carteira e abriu-a cuidadosamente. A carteira tinha uma nota de 100, uma de 50 e uma carteira de estudante. Na carteira de estudante havia a foto de uma jovem loira. Debaixo da foto estava escrito Ildmoller Knag e Escola de Lillesand. Sofia empalideceu. Depois ouviu o cachorro latir novamente. Não dava mais para protelar. Ela tinha que sair dali e naquele momento. Ao passar pela mesa, descobriu entre os muitos livros e papéis um envelope branco no qual estava escrito Sofia. Sem refletir, pegou o envelope e colocou-o no outro envelope que continha a longa carta sobre Platão. Depois saiu correndo da cabana e fechou a porta. Lá fora, ouviu o latido do cachorro, que parecia já estar bem mais perto. Então descobriu que o bote havia desaparecido. Alguns segundos depois, viu o pequeno barco lá no meio do lago. Ao lado dele boiava um remo. Isto ocorrera porque ela não tinha conseguido puxar o barco bem para a terra. Ouviu de novo o latido do cachorro e dessa vez conseguiu ouvir também o som de algo se movendo por entre as árvores do outro lado do lago. Sofia não pensou 2 vezes. Com o envelope na mão, saiu correndo por entre os arbustos atrás da cabana. Teve que atravessar um terreno pantanoso e diversas vezes afundou na água até a altura dos joelhos. Mas não podia parar. Tinha que voltar para casa. Depois de algum tempo, chegou aos tropeções a uma trilha. Será que era a mesma trilha que a tinha levado até ali? Sofia parou por alguns instantes e torceu a água do vestido. Só então conseguiu chorar. Como podia ter sido tão estúpida? O pior de tudo era o barco. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem do barco e do remo boiando no lago, à deriva. Tudo aquilo era tão embaraçoso, tão vergonhoso. Na certa, o professor de filosofia já tinha chegado até o lago e precisava do barco para ir para casa. Sofia não podia acreditar que tivesse feito tudo aquilo, mas não tinha sido de propósito. O envelope, isso talvez tivesse sido pior ainda. Por que pegar o envelope? Porque havia seu nome escrito nele, naturalmente. De alguma forma ele lhe pertencia. Apesar disso, sentiu-se uma ladra. Além disso, agora estava provado que ela tinha estado na cabana. Sofia tirou uma folha de dentro do envelope e leu. O que veio antes, a galinha ou a ideia galinha? O homem possui ideias inatas? Qual a diferença entre uma planta, um animal e um homem? Por que chove? Por que o homem precisa viver uma boa vida? Sofia não conseguia refletir sobre essas perguntas agora, mas presumiu que elas tinham alguma coisa a ver com o próximo filósofo. Não era aquele que se chamava Aristóteles? Quando chegou à velha Sebe, depois de uma infindável caminhada pela floresta, parecia um náufrago que acabara de alcançar a terra firme. Era estranho ver a Sebe do outro lado. Só quando chegou ao seu esconderijo, engatinhando por entre os galhos, é que olhou o relógio. Eram 10h30. Colocou o grande envelope junto com os outros na lata de bolachas. A folha com as novas perguntas ela colocou dentro da meia. Sua mãe estava ao telefone quando Sofia entrou em casa. Ao ver Sofia, ela desligou imediatamente. Onde você se meteu, Sofia? Eu fui dar um passeio na floresta, gaguejou Sofia. Estou vendo.
Sofia calou-se ao ver que pingava água de seu vestido. Eu tive que telefonar para Jorum. Para Jorum? Sua mãe lhe trouxe uma roupa seca para vestir. A muito custo, Sofia conseguiu manter escondida a folha com as perguntas de seu professor de filosofia. Foram sentar-se na cozinha e sua mãe fez um café. Você estava com ele? Perguntou a mãe depois de algum tempo. Com ele quem? Sofia só pensava no professor de filosofia. Com ele, sim, com seu coelhinho. Sofia balançou a cabeça. O que vocês fazem quando estão juntos? Por que você está tão molhada? Sofia continuava sentada, séria, os olhos fixos na mesa. Em algum ponto escondido dentro de si, porém, não conseguia deixar dessa graça. Pobre mãe, e como ela se preocupava! De novo sacudiu a cabeça, e então começou o interrogatório. Muito bem, agora eu quero a verdade inteira. Você não dormiu em casa? Você saiu na ponta dos pés quando eu fui me deitar? Você só tem 14 anos, Sofia. Quero saber agora mesmo com quem você está andando. Sofia começou a chorar. Depois começou a falar. Ela ainda estava com medo, e quando a gente tem medo, geralmente acaba dizendo a verdade. Contou que tinha se levantado cedo e foi dar um passeio na floresta. Contou sobre a cabana, o barco e sobre aquele estranho espelho. Mas conseguiu omitir tudo sobre a correspondência secreta. E também não disse nada sobre a carteira verde. Ela não sabia bem porquê, mas sentia que tinha que guardar para si aquela história de Ilde. Sua mãe a abraçou. Sofia entendeu que agora a mãe acreditava nela. Não tenho nenhum namorado, soluçou Sofia. Eu só disse aquilo para você não ter que se preocupar com aquela história de coelhinho branco. E você foi realmente até a cabana do Major, disse sua mãe, pensativa. Cabana do Major? Perguntou Sofia com os olhos arregalados. A pequena cabana que você descobriu na floresta é chamada de a cabana do Major. É que há muitos anos viveu ali um velho major. Ele era um homem tanto excêntrico, esquisito. Mas não vamos pensar nisso agora. Desde então a cabana está vazia. Isso é o que você pensa. Tem um filósofo morando lá agora. Ah, não vamos começar a imaginar coisas de novo. Sentada em seu quarto, Sofia pensava sobre tudo o que tinha vivido. Sua cabeça era como barulhento. Sentada em seu quarto, Sofia pensava sobre tudo o que tinha vivido. Sua cabeça era como um barulhento picadeiro de um circo, com passadas de elefantes pesados e desajeitados, palhaços engraçados, trapezistas corajosos e micos amestrados. Uma imagem, porém, sempre voltava à sua lembrança. A imagem de um pequeno barco e um remo boiando à deriva num pequeno lago bem no fundo da floresta, e alguém precisando de um barco para voltar para casa. Ela estava certa de que seu professor de filosofia não lhe queria mal, e se ele ficasse sabendo que ela, Sofia, quem tinha entrado na cabana, talvez a perdoasse. Mas ela não tinha honrado um compromisso, e era assim que agradecia aquele estranho que assumira a responsabilidade de ensinar-lhe filosofia. Como ela poderia reparar esse erro? Sofia pegou um papel de carta cor-de-rosa e escreveu. Querido filósofo, domingo de manhã estive na cabana. Eu queria muito encontrar você para discutir mais a fundo alguns problemas filosóficos. Atualmente sou uma fã de Platão, mas não estou bem certa se ele tinha razão ao dizer que as ideias, ou imagens padrão, existem numa outra realidade. É claro que elas existem na nossa alma, mas isso é uma coisa completamente diferente. Pelo menos essa é a minha opinião nesse momento. Infelizmente, tenho a admitir também que ainda não estou suficientemente convencida de que nossa alma é realmente imortal. Pelo menos eu não guardo a menor lembrança de minhas vidas passadas. Se você pudesse me convencer de que a alma de minha avó, já falecida, está bem lá no fundo das ideias, eu lhe seria muito grata. Na verdade, não foi por causa da filosofia que comecei a escrever essa carta, que vou colocar no envelope rosa junto com um torrão de açúcar. Eu só queria pedir desculpas por ter sido tão desobediente. Eu tentei puxar o barco para a terra, mas é claro que não tive força suficiente para fazer isso. Também é possível que uma onda mais forte tenha levado o barco para dentro da água. Espero que você não tenha molhado muitos pés até chegar em casa. Mas se você se molhou, talvez sirva de consolo saber que eu cheguei em casa ensopada e provavelmente vou pegar um resfriado daqueles. Não faz mal. A culpa é toda minha. Não toquei em nada do que havia na cabana, mas não resisti à tentação de pegar o envelope que encontrei com meu nome. Não que eu quisesse roubar alguma coisa. É que o envelope tinha meu nome, e por alguns segundos me pareceu que ele me pertencia. Peço desculpas sinceramente e prometo que não vou decepcioná-lo novamente. PS.
Vou começar imediatamente a refletir sobre as novas perguntas. PPS. Um espelho com moldura de latão é um espelho normal ou um espelho mágico? Pergunto isto porque não estou acostumada a ver minha imagem piscar os dois olhos ao mesmo tempo. Abraços de sua aluna que continua muito interessada. De todo o coração, Sofia. Sofia ainda leu a carta mais 2 vezes antes de colocá-la no envelope. Pelo menos ela não era tão formal quanto a última. Antes de ir até a cozinha para pegar um torrão de açúcar, leu mais uma vez a folha com as perguntas. O que vem primeiro, a galinha ou a ideia galinha? A pergunta era quase tão difícil quanto o antigo enigma do ovo da galinha. Sem ovo não há galinha e sem galinha não há ovo. Seria realmente tão difícil descobrir o que tinha existido primeiro, se é a galinha ou a ideia galinha? Sofia muito bem que Platão teria respondido. Ele teria dito que a ideia galinha já existia há muito tempo no mundo das ideias, muito antes de existir uma galinha no mundo dos sentidos. Para Platão, portanto, a alma já tinha visto a ideia galinha antes de ela ganhar um corpo físico. Mas não era justamente nesse ponto que Sofia achava que Platão poderia ter se enganado? Uma pessoa que nunca viu uma galinha viva, nem mesmo a fotografia de uma galinha, não poderia ter uma ideia do que seja uma galinha. E com isso chegou à questão seguinte. O homem possui ideias inatas? Duvido muito, pensou Sofia. Para ela, era difícil imaginar que um recém-nascido pudesse ter um rico tesouro de ideias. Mas é claro que não dava para ter certeza, pois o fato de uma criança não falar não significava necessariamente que em sua cabeça não houvesse ideias. Por outro lado, não há dúvida de que primeiro precisamos ver as coisas do mundo para só depois podermos saber alguma coisa sobre elas. Qual a diferença entre uma planta, um animal e um homem? Sofia viu de imediato que aqui havia nítidas diferenças. Ela acreditava, por exemplo, que uma planta não tivesse uma vida emocional muito complicada. Desde quando se ouvia dizer que uma campânula sofresse por amor? Uma planta cresce, se alimenta e produz sementes, através dos quais se multiplica. E isso resume quase tudo sobre a essência das plantas. Sofia pensou, então, que tudo o que havia dito sobre plantas também valia para os bichos e para o homem. Mas os animais tinham também outras características. Eles podiam se movimentar, por exemplo. Quando é que uma rosa tinha participado de uma maratona? Já a diferença entre o homem e um animal era um pouco mais difícil de ser apontada. Os homens podem pensar, mas os bichos também não pensam? Sofia estava plenamente convencida de que seu gato xerecã era capaz de pensar. Pelo menos, às vezes, ele se comportava como se soubesse exatamente o que queria. Mas será que ele era capaz de refletir sobre questões filosóficas? Será que o gato podia pensar na diferença entre uma planta, um animal e um homem? Dificilmente. Não há dúvida de que um gato pode ficar contente ou triste. Mas será que um gato se pergunta se existe um Deus e se sua alma é imortal? Sofia tinha sérias dúvidas sobre isso. Mas aqui se mostrava o mesmo problema que ela já tinha tocado quando pensou sobre o recém-nascido e sobre as ideias inatas. Falar sobre essas ideias com um gato era tão difícil quanto com um recém-nascido. Por que chove? Sofia sacudiu os ombros. Sem dúvida, chove porque a água do mar evapora e porque as nuvens se condensam em gotas de chuva. Isso ela tinha aprendido no 3º ano primário. É claro que a resposta também podia ser a seguinte: a chuva cai para que as plantas e os animais possam crescer. Mas será que isso estava certo? Será que uma pancada de chuva teria uma intenção? A última questão tinha alguma coisa a ver com intenções. De que o homem precisa para viver uma boa vida? O professor de filosofia já havia escrito qualquer coisa sobre isso bem no começo do curso. Todas as pessoas precisam de comida, de calor, de amor e de atenção. De qualquer forma, essa era a condição básica para uma boa vida. Depois ele tinha mencionado o fato de que todos precisam de respostas a certas questões filosóficas. Além disso, também era importante ter uma profissão de que se gostasse. Alguém que odiasse trânsito, por exemplo, dificilmente seria feliz se escolhesse a profissão de motorista de táxi. E aí, para alguém que odiasse tarefas escolares, a profissão de professor também não seria uma escolha muito inteligente. Sofia adorava os animais e por isso ela podia muito bem pensar em se tornar veterinária. Em todo caso, ela não achava necessário ganhar 1 milhão na loteria para poder ter uma boa vida. Talvez o contrário fosse verdade. Afinal, ela conhecia bem o ditado: cabeça vazia, panela do diabo. Sofia ficou em seu quarto até que sua mãe a chamou para almoçar. Ela tinha preparado costeletas fritas com batatas assadas. Delícia!
Na mesa posta havia uma vela acesa, e a sobremesa será pudim de framboesa. Falaram sobre todos os assuntos. Sua mãe perguntou como ela queria festejar seu aniversário de 15 anos. Faltavam só algumas semanas. Sofia sacudiu os ombros, indiferente. Você quer convidar alguém? Quero dizer, você não quer dar uma festa? Talvez. Poderíamos convidar Marty, Anne Marie e Age e Joron, naturalmente, e talvez Jordan, mas isto é você que decide. Sabe de uma coisa? Eu ainda me lembro muito bem de quando completei 15 anos. E não parece que faz muito tempo. Naquela época eu já me sentia uma adulta, Sofia. Não é curioso? Eu acho que mudei muito desde então. Não mudou mesmo. Nada muda. Você só desenvolveu. Se desenvolveu. Ficou mais velha. Esta foi uma resposta madura. Só acho que tudo aconteceu muito depressa.